Ai, Chaves e Chapolin, duas séries que dão saudade. Mais de 4 anos fora do ar e ainda a Televisa e o Grupo Chespirito não entraram em um acordo. E apesar dessa tristeza, no mês de agosto, Chaves e Chapolin completam mais de 40 anos da sua estreia aqui no Brasil através do SBT em 1984. E bem pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de uma teoria de que a Maga teria dublado todos os episódios de Chaves e Chapolin na época. Portanto, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E meu OC não tá aparecendo no vídeo porque esse vídeo aqui não estava sendo planejado para ser lançado nessa semana, né? Então não estranhe se não tiver tanta edição no vídeo, né? Já que meu personagem não tá aparecendo. Pronto, agora apareceu! Deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso ajuda muito no canal, que eu acho. Então bora começar esse vídeo. E bem, essa história começa lá pro final de 1983, quando a Televisa ofereceu Chaves e Chapolin pro SBT, através de uma compra de algumas novelas. Silvio Santos, que na época não sabia o que era Chaves e Chapolin, demonstrou um certo interesse em comprar. Então um lote de episódios de Chaves e Chapolin foram comprados e foi feito um teste dentro do SBT para ver se os diretores aprovavam os seriados. E para surpresa de muitos, os diretores do SBT reprovaram Chaves e Chapolin, porque eles achavam o seriado bem barato, um cenário porco, piadas bobas, e mesmo assim o Silvio Santos, mesmo ouvindo essas opiniões dos seus diretores, ele mesmo assim quis ouvir mais opiniões, até que ele ouviu a opinião de José Salatiel, que na época era o diretor do núcleo de dublagem dentro do SBT, e ele disse que o seriado seria muito bem recebido e que iria receber boa audiência. Ele complementou que na época ele chegou a mostrar alguns episódios de Chaves e Chapolin para sua filha, que na época era uma criança, e ele disse que a sua filha gostou muito, pois na época ele não queria que a sua filha assistisse os Trapalhões, que era meio adulto. E o Silvio, ouvindo essa opinião de José Salatiel, ele decidiu ordenar que as dublagens de Chaves e Chapolin fossem feitas contra a vontade dos outros diretores que reprovaram as séries. E assim, no dia 20 de agosto, estreou Chapolin no TV Pau. Sabe de uma coisa? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro e não vou poder fazer isso. Por quê? Porque nasci em setembro. E no dia 24 estreou Chaves. E ao longo dos anos foram feitos vários lotes da dublagem Maga, começando em 1984 e terminando em 1992. E é aqui que chega num ponto que queremos para esse vídeo, pois existe uma teoria de que a Maga teria dublado todos os episódios de Chaves e Chapolin. Pois né, o SBT é conhecido por não exibir quase todos os episódios que foram dublados na Maga de Chaves e Chapolin. Tinha que ser o SBT! Alguns até duvidam que a Maga não tenha dublado tudo, e eu vou ter que levantar o braço pra dizer que, né, eu acho que eles não dublaram tudo não, viu? Tudo, sei lá, quase tudo provavelmente eles dublaram, mas tudo mesmo eu acho que não. E o principal motivo disso é que na época que Chaves e Chapolin foram dublados, provavelmente o episódio dos Piratas e também o episódio do Chapolin versus Bigodinho do Mal já eram perdidos na época, então isso dificulta saber se a Maga dublou realmente todos os episódios que existiram de Chaves e Chapolin. Provavelmente eles só dublaram todos os episódios que foram distribuídos de 84 a 92. E é aqui que chega a parte interessante da lore da dublagem Maga. Segundo Carlos Sardo, o dublador do Seu Madruga, como sabemos, ele disse que durante uma conversa com o Gastaldi, ele teria dito que ele raspou o tacho da dublagem de Chaves e Chapolin. Ou seja, o Gastaldi estava querendo dizer que eles dublaram todos os episódios de Chaves e Chapolin que tinha. E bem, Gastaldi pode estar falando a verdade? Sim, mas também ele pode estar meio que confundido, né? Já que não tem como saber se eles dublaram tudo por culpa do SBT, né? E é aqui que chega a outra parte intrigante. Pelo que se sabe, na época que rolava a dublagem Maga de Chaves e Chapolin, o Gastaldi cometeu um certo golpe com o SBT, como podemos dizer. Pois o Gastaldi ele redublava os mesmos episódios mais de 2 vezes porque
porque queria ganhar dinheiro. Sim, o Gastaldi sabia que eles estavam dublando episódios repetidos e simplesmente não falavam nada pro SBT. Tanto que dizem que em algum momento o SBT acabou descobrindo esse golpe e acabou que esse foi o principal motivo deles terem fechado o núcleo da dublagem. Se isso for verdade, Gastaldi, você cometeu uma cagada. Eu não tô querendo desmerecer o Gastaldi, né? Já que a dublagem dele nos Chaves e Chapolin é muito boa. Ele contribuiu muito para o sucesso das séries aqui no Brasil, mas... né, pra que dublar episódios repetidos, cara? Se a gente não tivesse mais de 2 episódios com dublagens diferentes em cada lote, provavelmente teríamos quase que Chaves e Chapolin dublados pela Maga inteiro. E esse caso aí do Gastaldi até que faz um pouquinho de sentido, né, já que no lote de 92 de Chaves e Chapolin não tem nenhum episódio semelhante. Pois o SBT já deve ter descoberto a picaretagem do Gastaldi. Pois depois do lote de 92 não foi dublado mais nada de Chaves e Chapolin na Maga. Eu até acredito que tem alguns episódios que realmente foram dublados, mas infelizmente não chegaram a ser exibidos. Como por exemplo a versão de 76 do Bilhete de Loteria, que aparece uma cena do Chaves saindo do barril, que na verdade no episódio era ele entrando no barril, na abertura do Chaves no SBT. No caso, a abertura que estreou em 1990. Na propaganda do LP do Chaves, por exemplo, aparecem algumas cenas do episódio Batendo uma Bolinha de 78, que não tem dublagem Maga. E por fim, a própria abertura do Chaves de 1993, em que o rosto do Professor Girafales, da Dona Florinda, do Seu Madruga e do Chaves foram tiradas da versão de 77 do episódio do Isto Merece um Prêmio, que também não teve dublagem Maga. Alguns acreditam até que esse episódio chegou a ser selecionado pro lote de 92, mas o SBT percebeu que era semelhante e descartou. O que nos dá mais uma teoria, de que o SBT teria recebido alguns episódios de Chaves e Chapolin, mas que acabou não passando pra Maga dublar e acabou ficando lá no núcleo de chamadas. Ou seja, alguns episódios de Chaves e Chapolin provavelmente ficaram no núcleo de chamadas apenas para pegar cenas de alguns episódios que a Maga não dublou para usar como propaganda, chamada, abertura, essas coisas, o que é uma pena. E bem pessoal, esse foi o vídeo aqui rapidinho sobre essa teoria de Chaves e Chapolin. Espero que tenham gostado. Infelizmente perdemos o Silvio Santos nesse fim de semana, mas... né, devemos lembrar das boas lembranças dele. E eu espero mesmo que a Maga tenha dublado tudo, mas, né, eu acho difícil a gente, sei lá, conseguir assistir tudo que a Maga dublou, né, já que o SBT não exibiu. Mas eu aposto que ainda tem algumas coisas do lote de 84, 88 e até mesmo do lote de 92 ou 90 que ainda estão inéditos. Mas né, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e fui! Mamãe, eu achei um ninho de vaca, vem ver aqui! Ai,